Bem, então, dando continuidade, né? Vamos a palavra já para a desembargadora Janete. Eu gostaria só de consignar que eu a conheço do tempo do mestrado e ela sempre foi muito estudiosa e aceita desafios e continua nessa área nova e instigante que é a conciliação, né, desembargadora? Bom, né? Boa tarde a todos. Eu cumprimento e parabenizo a comissão organizadora do evento. Cumprimento os queridos colegas aqui, doutor Leonardo, Anselmo, Patrícia, da mesa, que compõe a mesa, especialmente meu querido amigo de longa data, de juizado especial, o ministro Buzzi, companheiro de quando ainda estava na comarca do interior de Santa Catarina, e levando adiante a proposta de conciliação. Cumprimento o desembargador Sérgio, nosso presidente do Tribunal do Espírito Santo, desembargador Aníbal, presidente do TRE, doutor Fábio, todos os senhores e senhoras. E vou falar um pouco, porque a nossa proposta aqui é de trazer um caso do nosso Tribunal de Justiça, que teve à frente o colega Anselmo, por isso ele está compartilhando aqui o tempo. Então, eu vou falar um pouco do nosso do marco do judiciário no processo que estamos hoje na terceira onda. A primeira onda, que foi a onda da criação da Defensoria Pública, do deferimento da assistência judiciária. Depois tivemos a segunda onda, com a Constituição de 88, com a criação dos juizados especiais, e hoje juizados da Fazenda, juizados federais. E agora o terceiro momento, que é o Poder Judiciário olhando os métodos mais adequados de solução do conflito. E nós temos aqui como marco inicial desse momento histórico que estamos vivendo, o movimento pela conciliação. E aqui quero fazer uma ressalva, que esse movimento da conciliação veio em 2006, na composição inicial ainda do CNJ, na qual nós tivemos vários grupos de trabalho, e entre esses grupos estava de acesso à justiça, o ministro Marco, então desembargador, ou juiz do Tribunal de Santa Catarina, começou uma cartilha pelo movimento da conciliação e começou a bater nos gabinetes do STJ, do STF, levando aquela cartilha acompanhado pela conselheira que, à época, estava à frente da Comissão de Acesso à Justiça, a conselheira Germana. No segundo momento, então, depois desse movimento da conciliação, nós tivemos a resolução 125 do CNJ, já estruturando todo o movimento da mediação, da conciliação, com a criação do SEJUSC, com a criação do NUPEMEC. E agora, no terceiro momento, a Lei de Mediação e também o Código de Processo Civil de 2015. Então, são os três marcos que nós tivemos no Judiciário em relação a esse movimento pela mediação, pelos métodos não adequados, mas métodos consensuais e mais adequados de solução de conflitos. O Leonardo falou aqui sobre o Tribunal Multiportas. A definição do Tribunal Multiportas ele veio do professor Frank Ernest, ainda no ano de 1976, e já naquela época ele imaginava um tribunal que pudesse receber o cidadão e ter ali, pelo menos, um início de acolhimento para a satisfação das suas demandas. Então, foram essas palavras do professor, na imaginação dele, desse novo modelo de judiciário.
Bom, nesses métodos adequados de solução de conflitos, nós temos, então, a conciliação, que já veio dos juizados especiais, dos juizados de pequenas causas. Temos aqui a arbitragem, o acordo, a mediação, a autocomposição, se contrapondo à sentença, à jurisdição e àquela forma impositiva de solução de um litígio. Bom, NUPEMEC, muitos perguntam o que é o NUPEMEC dentro da estrutura do Tribunal de Justiça. NUPEMEC é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, ou seja, aquele órgão responsável pela estrutura das políticas públicas para fazer valer, então, o processo previsto no Código de 2015. E aí também vem o SEJUSC, que é o Centro Judiciário. É nesse Centro Judiciário que ocorre o maior trabalho do Judiciário, que é no acolhimento das partes, na realização das sessões de mediação e conciliação. Hoje nós temos no Espírito Santo 11 SEJUSCs instalados em algumas comarcas, e temos também o SEJUSC do 2º grau, que tem feito um trabalho extraordinário com os colegas magistrados do poder público. Mas um traço aqui que eu quero falar, que o Leonardo bem disse, não adianta só a existência de SEJUSC. É necessário também que o poder público faça adesão a esses métodos. Nosso maior litigante hoje é a Fazenda Pública, é o Estado e é o município. Nós temos no Espírito Santo 335 mil ações envolvendo o ente público. Só de execução fiscal, nós temos hoje 131 mil ações. Execução fiscal, no Estado como o Espírito Santo. Agora, nós temos uma demanda repetitiva em alguns municípios, e aqui, se os procuradores estiverem aqui, é bom que ouçam e é bom que procurem também o seu administrador, porque eu acredito que através de uma gestão de forças, de trabalho com o Ministério Público, de trabalho com o Ministério Público do Tribunal de Contas, possa ser resolvido com mais eficiência e com menos custo. São Mateus, por exemplo, no 2º grau eu estou falando. São Mateus, a Fazenda Pública tem, e aqui não se trata de execução fiscal somente, 674 processos no 2º grau. Marataízes, uma comarca do tamanho de Marataízes. Nós temos 486 processos hoje de Marataízes no 2º grau. E Aracruz, 328 processos. Em relação a São Mateus e em relação a Aracruz, nós identificamos a mesma demanda. São Mateus é em relação a algum benefício dos servidores públicos municipais. E Aracruz, principalmente um pedido do Ministério Público em relação à creche. A creche. Será que não está faltando um pouquinho de vontade do administrador público conversar com o MP? Conversar com o Tribunal de Contas? Ver um tipo de administração melhor, porque a Procuradoria do Município queima energia, traz um custo alto para o Judiciário. Se formos pensar que nesse tipo de demanda não se tem custas, mas que também tem um custo aproximado de cada processo de, hoje, 200 e poucos reais, não, R$2.800, cada processo desse, o mesmo assunto, o mesmo pedido e a mesma decisão. Então, quando nós falamos aqui, nós estamos falando de vontade de gestão, vontade do administrador sair do seu lugar, do seu conforto, do seu lugar comum, e fazer um pouquinho além daquilo que obrigatoriamente ele tem que fazer. Bom, eu trago aqui também a relação dos acordos elaborados e realizados nesse ano de 2016, inclusive com os valores pagos. Trago dados da Justiça em número.
Nós temos hoje 79 milhões de processos em tramitação no país. Desses 79 milhões, 11% foram decididos através de uma sentença homologatória de acordo. O restante, portanto, é através da sentença, através da decisão judicial. Mas o mais impressionante é que nós estamos com a taxa de congestionamento de 73%. Não há órgão judicial capaz de suportar essa taxa de congestionamento se o poder público também não fizer a sua parte. É enxugar gelo todos os dias. Todos os dias você recebe 10 agravos contra a Fazenda Pública ou da Fazenda Pública para decidir. Isso em cada gabinete, isso em cada unidade. Bom, e aí o detalhe mais importante que nós temos aqui, o tempo de uma execução fiscal tramitar. Por incrível que pareça, pode ser de R$200, pode ser de R$200 mil, pode ser de 2 milhões, o tempo vai ser o mesmo. E é o maior tempo entre o ajuizamento e a decisão final. Arquiva, desarquiva, busca meios. Então, é o processo que é o processo que mais consome energia no nosso sistema judiciário. E é impressionante quando vai chegando assim, ao final do tempo, né, está quase vencendo, quase chegando à prescrição, coitado do procurador, ele chega lá no fórum com um carrinho de execução fiscal para ajuizar. E coitado do distribuidor, e mais ainda, coitado do magistrado que recebe aquele carrinho, porque quando recebe, eu acredito que, pelo menos seria o normal, de que a Fazenda Pública, do que o município já procurasse todos os meios para o recebimento desse crédito. Mas não é o que acontece. Nós temos como marca aqui que 90% do congestionamento ele advém da execução fiscal pura e simplesmente. Então, o nosso caso se refere a esse projeto das execuções fiscais e o Anselmo vai dizer para vocês como é que foi estruturado todo esse projeto. Eu reitero as saudações à doutora Patrícia, à presidente da mesa, ao excelentíssimo ministro Buzzi, nosso principal convidado de hoje, a desembargadora Janete, ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Gama, ao presidente do TRE, desembargador Aníbal de Rezende Lima, ao colega Fábio Brasil, ao meu professor, doutor Adriano Santana Pedra, o Leonardo, meu colega de doutorado, Elisa Galante, que está aqui também, minha colega de doutoramento, aqui na FDV. A mim me incumbiu a desembargadora Janete de falarmos sobre uma experiência no Espírito Santo, e ela, sabendo que o ministro Buzzi é o nosso convidado principal, sabidamente terminou a palestra dela antes e deixou para mim a tarefa de ser o antipático e retardar um pouquinho a complementação desse caso. Eu vou falar daqui para eu poder olhar os slides ali de maneira mais fácil, desocupar muito, passar. Eu, primeiramente, como nos alertou a professora Elda, que já se ausentou daqui, preciso lhes dizer do local de onde falo. Eu sou juiz estadual há 20 anos, ocupo a titularidade da Vara da Fazenda Privativa de Execução Fiscal Municipal de Vitória, fiz um mestrado na UFES em Políticas Públicas. Naquela ocasião, o apego ao Estado Democrático de Direito me impunha dizer que o combate à corrupção era indispensável para se haver uma melhor distribuição das riquezas no país e, com isso, diminuindo as desigualdades sociais, nós evitarmos a judicialização na busca pela efetivação dos direitos prometidos pela Constituição de 1988. Um dado interessante é que, quando a Constituição foi editada,
nós tínhamos tramitando no país apenas 500 mil processos. Em 30 anos de Constituição, nós batemos a marca dos 100 milhões de processos. Leonardo estava tentando explicar psicologicamente o que motiva alguém a ir para o conflito, mas me parece que, do ponto de vista democrático, dada a incapacidade de solução de todos os problemas no ambiente da Constituinte, nós tínhamos parlamentares do Centrão, mais aqueles que vieram do PCdoB, do PCB, que esteve um período na clandestinidade, e o conflito dessas ideias e a incapacidade de diálogo no ambiente constituinte para nós termos ali a solução dos problemas brasileiros, fez com que o Constituinte optasse por um texto constitucional onde coubesse tudo. Veio a promessa pela efetivação dos direitos sociais, mas veio junto com elas muitas outras proteções. Um exemplo disso é a instituição do livre mercado e a proteção do consumidor, o direito de propriedade e o uso social dela, numa tentativa de compatibilização de interesses que, inevitavelmente, resultaram na judicialização em massa de todas essas relações sociais. E lá a gente alertava para um apego inexorável ao Estado Democrático de Direito. Quando eu vim fazer o doutoramento aqui nesta instituição, nota 5 na CAPES, que exigiu da gente um esforço sobremaneiro, tomamos muita lenhada nas costas aqui para dar conta, sem afastamento do trabalho, etc., etc., etc. Tínhamos, mais uma vez, um comprometimento com a democracia efetiva. E meu tema, que é um tema de desjudicialização, precisa desse alerta, ministro Buzzi, para que, ao falarmos da desjudicialização, não venham desavisado pensar que estamos propondo limitação no direito fundamental de acesso à justiça, mas, ao contrário disso, uma limitação de acesso ao Poder Judiciário, principalmente pelo uso nefasto do Poder Judiciário pelo litigante habitual. E me permito um parênteses falando para procuradores. O maior deles é o Estado, quando está em juízo, porque ele litiga contra o cidadão, posterga a efetivação desses direitos sociais, congestiona a máquina judiciária e se privilegia deste congestionamento porque utiliza a morosidade, inclusive, para fazer fluxo de caixa. Então, o apego à democracia pressupõe nós dizermos... O apego à democracia pressupõe que nós estamos aqui para defender o direito fundamental de acesso à justiça, mas isso não significa um acesso irrestrito ao Poder Judiciário, porque nós somos os juízes mais produtivos do mundo, o juiz brasileiro. E, infelizmente, nós damos conta da demanda, mas quando nós juntamos os casos pendentes, a demanda nova, nós temos um desequilíbrio no índice de atendimento à demanda, que, em geral, é de mais de 100% em todos os segmentos da justiça brasileira. Mas, como há casos insolúveis, postergados, onde nós não conseguimos patrimônio para constritar, os processos se arrastam, se não na fase de conhecimento, Fábio, se arrastam na fase de cumprimento do julgado, e o bem da vida não é entregue, e o acesso à justiça não se concretiza, porque o acesso mero e puro ao Poder Judiciário não dá a cada um aquilo que é seu, que é a promessa constitucional. Muito bem. Quando a gente olha para o balanço da produtividade, aquele gráfico ali, ó, mostra para a gente que, embora nós tenhamos um atendimento à demanda igual ao número de processos solucionados, o nosso estoque permanentemente cresce. Isso significa dizer que todos os esforços efetivados no incremento de mais justiça, mais juízes, mais unidades, mais despesa, foram insuficientes até aqui. O aumento da capacidade de processamento de demandas não favoreceu e nós continuamos tendo uma das maiores taxas de congestionamento do país. Está ali, ó, o índice de atendimento da demanda médio é superior a 100%, mas em 9 anos, de 2009 a 2018, nós tivemos mais de 19 milhões de processos acumulados no estoque da justiça brasileira. Como é que é isso? Eu atendo a 100% da demanda e não consigo baixar o estoque?
É porque o gargalo não está no sentenciamento, o gargalo não está no pronunciamento judicial a respeito de quem tem razão. O problema é efetivar esse direito, e quando o poder público está em juízo, o pior ainda, ele vai até as últimas instâncias recursais, ocupa 90% do movimento do Supremo Tribunal Federal, postergando a solução de direitos. Com isso, nós temos mais casos pendentes, mais taxas de congestionamento e um maior número de processos em tramitação. E com um custo elevado. Só o custo elevado do Poder Judiciário, 85 bilhões de reais por ano, já nos impõe um limite. Como que eu vou colocar mais dinheiro no Judiciário, em o Brasil sendo um país de tantas carências, com tantas políticas públicas para serem efetivadas? E colocar dinheiro num sistema que, a toda evidência, é ineficiente. Embora nós todos confiemos no Poder Judiciário, ao ponto de dizer para o nosso adversário assim: eu te coloco na Justiça, mas avaliamos a Justiça como uma prestadora de um serviço deficitário. E essa curva precisa ser revertida. Essa imagem, até para a legitimação do processo democrático, com os poderes funcionando a contento, precisa ser mudada, precisa ser alterada. Então, eu quero bater na tecla que aumentar a capacidade de processamento de demanda não é a razão maior de enfrentamento do nosso problema. Nós precisamos entender que existem certas categorias de litigantes que podem e devem ser enquadradas como litigantes habituais, e, na condição de litigantes habituais, usam perversamente o Poder Judiciário, congestionando-o, tornando-o mais moroso e, pior, se privilegiando economicamente dessa morosidade que eles próprios provocam. A pessoa congestiona, provoca morosidade no Poder Judiciário e depois se beneficia dela, num uso nefasto e abusivo, deturpado do acesso à justiça. Ali estão os maiores litigantes do Supremo Tribunal Federal em 2010. Todos poderes públicos, com uma presença massiva no polo ativo do litígio, está ali, ó, de 97% no caso da Caixa Econômica Federal. 97% dos casos em que ela está no Supremo Tribunal Federal, ela está no polo ativo, recorrendo, e com 53% de taxa mínima de derrota. Quer dizer, perde mais da metade dos processos que não deviam estar ali. No caso lá debaixo do Bacen, 60 e tantos % de taxa mínima de derrota. Isso evidencia que a possibilidade barata e indiscriminada de acesso às instâncias superiores, principalmente pelo Estado, leva a uma ocupação completa dos órgãos jurisdicionais em detrimento do acesso do cidadão ao Poder Judiciário ou do acesso efetivo à justiça. O Tribunal Supremo se comporta como 3 cortes distintas. Ora, ela é uma corte constitucional, ora, ela é uma corte ordinária, ora, ela é uma corte recursal. 92% da demanda dela é recursal. E, olhem, 90% dos recursos tem o órgão, um poder público, num dos polos do litígio. Isso faz com que o cidadão efetivamente tenha as portas do judiciário fechadas para o exercício do seu direito de acesso à justiça. O Poder Judiciário, em juízo, ele está ali, como bem disse a desembargadora Janete, no exemplo de Aracruz, infelizmente, pela ineficiência de políticas públicas, de tomada de responsabilidades ou de transferência de responsabilidades do administrador para o Poder Judiciário. E se estamos falando para advogados públicos, se estamos falando para procuradores, é bem que se diga que hoje as procuradorias gozam de quadros extremamente qualificados, profissionais com potencial de auxiliar na formulação de políticas públicas da não resistência, capaz de fazer com que não haja necessidade de uma judicialização extrema para a efetivação dos direitos sociais e fundamentais e uma ocupação indevida e uma utilização indevida
do Poder Judiciário, inclusive para fazer fluxo de caixa. O sistema eleitoral, perverso, impõe que o administrador de 4 em 4 anos tenha que disputar nova eleição. Nós temos um caso no Espírito Santo, o caso dos precatórios da trimestralidade, que se arrasta há dezenas de anos. Por que o administrador atual, tendo todos os outros postergado o pagamento disso, vai dizer, eu que vou pagar essa conta? Vou nada, eu vou embargar mais uma vez, vou recorrer mais uma vez, daqui a pouco passo o meu mandato e eu deixo o pepino para outro. E a situação só vai se atravancando e a gente chega no principal dos problemas, que é o problema da execução fiscal. De 100% das ações propostas, a gente só consegue citar em 60% dos casos, com a possibilidade de penhorar só em 14% deles, com apenas 0,02% de efetividade nos leilões e um potencial máximo de recuperação do crédito de 25%. Nós, dialogando isso com quase 10 anos de duração da execução fiscal, e no caso do Espírito Santo, com um custo maior do que R$ 2.000 por ano para cada processo. Nós temos uma altíssima taxa de congestionamento, mas ela é 26% menor se tirar a execução fiscal. Com a execução fiscal em linha vermelha, a nossa taxa de congestionamento supera 90%, e ela seria apenas de 60 e poucos por cento se a execução fiscal, os 31 milhões de processos de execução fiscal não estivesse tramitando no primeiro grau da Justiça brasileira. Em Vitória, nós levamos esse problema desde 2013 ao prefeito municipal, implementamos, ele antes quis fazer um refis, depois nós fizemos uma legislação que permitia o protesto como ferramenta de cobrança da dívida fiscal, a dispensa do ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor e, por intermédio da desembargadora Janete e do então presidente do Tribunal de Justiça, uma deliberação conjunta fora firmada com o Tribunal de Contas no sentido de dizer que os municípios deveriam adotar o protesto como meio idôneo de cobrança da dívida fiscal, evitando o ajuizamento, principalmente das execuções de pequeno valor. Isso fez com que depois a Procuradoria de Contas passasse a auditar as receitas, porque, de olho no princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição, nós não podemos jogar dinheiro público, desperdiçar dinheiro público com uma cobrança inefetiva do crédito fiscal perante o Poder Judiciário. Essa deliberação conjunta está vigorando e o Tribunal de Contas passou a auditar as receitas municipais. É bom que os procuradores orientem os administradores e, em sendo advogados de Estado, auxiliem na formulação de políticas capazes de desperdiçar dinheiro público. Infelizmente, eu cheguei aqui e vi a pastinha da palestra, ela está ali, procurador, aumente a arrecadação, é uma propaganda de um sistema que promove a judicialização da execução fiscal. Eu vim pedir para vocês nem usar essa pastinha, e nós vamos produzir uma outra com o termo recomendatório dizendo, evitem a execução fiscal, ela é um meio ineficiente de cobrança do crédito. E em Vitória nós temos a experiência do protesto, que foi implementada em 2013, a média de congestionamento das execuções fiscais no Brasil era de 90%, em Vitória era de 93%, ali, não estou vendo aqui, 93%. Quando nós implementamos o protesto, nós derrubamos o congestionamento. Nós tínhamos 6 processos solucionados para cada 100 ajuizados e passamos a ter 35 processos solucionados, porque mesmo as execuções já propostas foram alvo de protesto e o cidadão correu lá para acertar a dívida, né? Isso melhorou e a gente, felizmente, inverteu a curva. Olha, que em 2016 nós tivemos 1.700 CDAs negociadas e tivemos 2.100 e tantas execuções propostas. Agora, em 2018, nós tivemos 2.389 CDAs negociadas e só 1.200 ali, daqui eu não vi, 1.200, ou seja, nós temos mais da metade negociada do que aquelas que são efetivamente ajuizadas. E os números do protesto em Vitória, 32% é a efetividade da recuperação, contra aquela possibilidade média nacional de 25%, e 40% no incremento, na queda de ingresso de ações novas. A advocacia pública, como eu disse, tem um papel fundamental para isso.
Hoje ela é detentora de capacidade técnica apta a ajudar na formulação de políticas públicas, identificar os casos consolidados, e agora há pouco o Leonardo falou do sistema de precedentes, consolidados nos tribunais superiores, e evitar que se recorra apenas para postergar a solução do litígio, orientar nesse sentido. Essas responsabilidades que eu digo que a advocacia pública pode assumir devem, sim, decorrer da lei. É necessário que os senhores nos auxiliem a pensarmos a formulação de novas legislações que permitam, como Leonardo vinha dizendo, que o procurador tenha a possibilidade de dizer: neste caso eu não recorro, neste caso eu não proponho ação, dividindo conosco a responsabilidade pela solução dos conflitos naquelas hipóteses em que o administrador da ocasião impõe soluções que não são soluções de Estado, porque elas comprometem até mesmo a democracia, na medida em que, quando nós enfraquecemos o Poder Judiciário, contribuímos para a perda da legitimidade que advém da má prestação de um serviço, nós comprometemos todo o sistema. Os procuradores federais, auxiliando na formulação ou na não consecução de legislações que venham quebrar a isonomia. Nós não conseguimos, com a edição do Código Novo, romper com barreiras que dão privilégios à Fazenda Pública quando está em juízo. Hoje o cidadão tem muito mais dificuldade de se defender do que um corpo de procuradores. Por exemplo, no caso de Vitória, onde eu atuo, olha o nível do procurador que eu tenho que enfrentar com suas teses. O cara é doutor aqui com brilho. Lênio Streck estava na banca dele, fazendo inúmeros elogios ao Leonardo. Ele é o procurador do município de Vitória. Com essa capacidade técnica, há muito tempo já se foi a necessidade de dar à Fazenda Pública inúmeros de privilégios no processo, privilégios esses que só comprometem o funcionamento da máquina judiciária. Portanto, a exortação, a exemplo do que fez a lei federal agora, dando ao procurador da Fazenda Nacional a possibilidade até mesmo de constritar patrimônio. E o exemplo estrangeiro é muito caro para nós. Nos Estados Unidos, detectou que o sujeito tem dívida fiscal, um agente do Estado constrita o patrimônio dele, se ele estiver insatisfeito, ele pede uma audiência justa, que se dá fora do Poder Judiciário, com um funcionário doente, não é doente, o funcionário está são, mas do próprio órgão que exerce a cobrança, mas que não conheça o litígio, que vá ouvi-lo com isenção. Ora, quem de nós ignora a existência de um devido processo legal administrativo? Ouve, se a solução continua desfavorável ao cidadão, tem ele, o cidadão, as portas do judiciário abertas para o exercício do direito fundamental de acesso à justiça. Nós não podemos, o próprio cidadão hoje, quando ele entrega, e nós entregamos agora a declaração de bens, nós elencamos o que temos, nós fornecemos essa informação à Fazenda, depois a gente deve o tributo, e a Fazenda não pode se valer disso, professor Adriano, para constritar o nosso patrimônio, para nos impor uma restrição. E se isso for abusivo, com a atribuição de todas as responsabilidades ao mesmo Estado, e mais, com a reparação desses danos pela via judicial, aí sim a porta do judiciário aberta. Há outros instrumentos que eu defendo para conter a litigiosidade excessiva do Estado, como, por exemplo, a imposição de custas processuais. A Constituição disse que a isenção deve se dar àquele que é necessitado. O Estado usa abusivamente do Poder Judiciário, o Leonardo agora há pouco estava dizendo, não custa nada para ele, não custa nada para ele postergar. No caso do Espírito Santo, eu vou falar isso diante dos meus dois presidentes, o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do TRE, a lei que deu à Fazenda a isenção de custas judiciais é de autoria do Executivo, embora o recurso das custas seja nosso, do Poder Judiciário, para o fundo de aparelhamento. Se nós temos independência financeira e administrativa, ele não podia dar com as mãos dele a verba que pertence a nós.
Essa legislação tem um vício na origem e ela é admitida por todos, quase que consensualmente, porque, do ponto de vista nacional, nós temos a cultura de que o Estado pode litigar sem encargos. A exigência de depósito para se chegar às instâncias superiores. Tem uma taxa de ineficiência no Supremo de 70%. Se quer ir ao Supremo, deposita o valor da condenação. Deposita. O valor depositado pode ser em benefício da parte que litiga contra o Estado? Não, porque o Supremo já disse que o sistema de precatórios é constitucional. Constitui um fundo para incrementar o pagamento dos precatórios. Quem quiser recorrer, deposita. O Estado, eu estou dizendo. E aí incrementa a fila de precatórios. Não quer recorrer, reconhece o direito do cidadão, o cidadão vai para a fila do precatório. Mas a possibilidade de acesso indiscriminado leva àqueles números que nós mostramos. O aumento da participação da advocacia pública, eu repito, como órgão técnico, mais do que apto a assumir inúmeras responsabilidades, inclusive a de constritar patrimônio, o aproveitamento de novas técnicas, como, por exemplo, a ruptura do dogma da indisponibilidade do direito público. Nós precisamos, à luz da Constituição, e o Miller nos ensina que a norma a regular o caso concreto, ela é texto e contexto, num contexto de litigiosidade sistêmica, num contexto de superlotação do Poder Judiciário. Eu não posso, em nome da indisponibilidade do interesse público, não dar ao procurador, capacitado que é, a possibilidade de transacionar numa execução fiscal de R$1.000, porque custa muito mais caro para o Estado e para o cidadão impor que esse procurador leve esse litígio às últimas consequências, congestionando sobremaneira o Poder Judiciário e impedindo a efetivação do direito fundamental de acesso à justiça. Com essas singelas proposições e com o exemplo do caso da execução fiscal do Estado do Espírito Santo, nós esperamos ter dado uma contribuição a esse debate, mais uma vez louvando a iniciativa dos organizadores de reunir os procuradores municipais, e faço aqui uma constatação: o Brasil, por causa disso, por causa desses debates, por causa de estarmos nós no serviço público, pensando em outras soluções mais racionais para o funcionamento da máquina pública, é que vem melhorado. Nós não tínhamos CNJ, os tribunais não eram auditados, não eram cobrados, não tinham planejamento estratégico, não conheciam esses números, e hoje nós temos, refletimos sobre ele. E mais do que ficarmos na roda viva da prática incessante do dia a dia, enxugando gelo, eu acho que é chegada a hora de nós refletirmos sobre a prática. E ao refletirmos sobre a prática, encontrarmos soluções que vão fazer dessa grande nação um país melhor para a gente criar nossos filhos. Muito obrigado. Eu quero estar aqui e convidar a colega Valéria Lagraça, colega de São Paulo, que estava hoje conosco lá na Escola da Magistratura, dando um curso de mediação, conciliação, que chegasse até aqui. Bom, encerrando, eu quero dizer que nós sabemos das dificuldades de todos vocês. Nós sabemos da dificuldade de trabalhar com o administrador, que nem sempre tem essa visão, da dificuldade de instrumentos, de ferramentas para todo esse exercício desses métodos. Nós sabemos, nós conhecemos e reconhecemos a limitação de cada um, principalmente nesse momento tão difícil de arrecadação que nós estamos sobrevivendo. Mas aqui eu faço um único pedido a vocês, um desafio, que procurem canais de comunicação entre o Poder Judiciário
e os demais entes públicos, através da comunicação, através do diálogo. Eu tenho certeza que nós podemos fazer melhor. E também o outro desafio que eu deixo a cada um de vocês aqui, para que levem para os seus municípios, é a instalação das câmaras administrativas de mediação nos órgãos públicos, conforme previsto na lei de mediação. É uma ideia que vocês podem levar, podem contar com o Tribunal de Justiça para a capacitação dos servidores do município. Nós estamos à disposição e deixo aqui esse desafio. Espero que no próximo ano já tenhamos um resultado positivo. Muito obrigada a todos vocês. E eu deixo aqui uma mensagem do grande escritor Tiago de Mello sobre a nova visão que nós temos da vida a cada dia. Muito obrigada. Bem, Essa mensagem, desculpa. Não, já. Venho armado de amor para trabalhar cantando na construção da manhã. Amor dá tudo que tem. Reparto a minha esperança e planto a claridão de um verde novo que vem. Um dia, era quase a primavera no Chile, a cordilheira dos Andes ardendo em fogo, quiseram calar para sempre o meu coração de companheiro. Mas atravessei o incêndio e continuo a cantar, publicamente. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Judiciário nesse evento de procuradores, porque é importante essa proximidade. Nós já trouxemos aqui o Tribunal de Contas, estamos trazendo o Judiciário, porque muitas vezes uma parte não entende as angústias da outra. É muito importante nós, procurador, nos escutarmos as angústias dos juízes, porque o serviço não termina. Você faz 10, chegam 20. E é importante também esse espaço de esclarecimento, porque muitas vezes quem não está vivendo tem uma ideia pré-concebida com base em premissas falsas. Por exemplo, de fato, a Procuradoria de Vitória é muito bem qualificada, mas é mérito individual de cada um, não por causa da nossa estrutura. O Leonardo Tovar fez o mestrado dele por conta própria, sem nenhum acréscimo patrimonial, sem afastamento. Fez o doutorado da mesma forma, não é, Leonardo? Luiz Henrique Alóquio fez o doutorado dele no Rio de Janeiro, sem afastamento das funções. Fez o mestrado e o doutorado na UERJ. Então, nós temos a Cristiane Mendonça, nós temos vários colegas que fizeram mestrado e doutorado do seu próprio bolso, sem nenhum custeio da Procuradoria de Vitória, sem nenhuma diminuição na carga de trabalho.
E uma outra coisa que me causou espécie, na época que o doutor Fábio foi colega nosso, né, já tem muito tempo, nós tínhamos nos nossos quadros 30 procuradores. Quando a Constituição começou, foi o seu dado no aumento da judicialização? Eram 500 mil processos há 30 anos atrás. Há 17 anos atrás, nós éramos em 30. Hoje, somos em 25. Quanto de processo que aumentou? Eu gostaria muito de fazer isso tudo que o senhor disse, de orientar a administração pública. Já houve um tempo que eu consegui ir para dentro da SEDEC e acompanhar integralmente um plano diretor urbano. Já houve tempo onde eu fui designada para dentro da Secretaria de Habitação e nós sentamos juntos, assistentes sociais, engenheiros e procuradores, e fizemos o Programa Habitacional de Vitória, que foi o melhor do Brasil, antes até do Programa da União. Hoje, eu só consigo fazer prazo. Cada dia, para eu estar aqui nesse evento, segunda-feira, eu estou muito frita, porque eu tenho 2 cargas programadas acumuladas e eu só tenho prazo para fazer. E aí, quando a gente fala de viabilizar procuradorias muito bem equipadas, nós não temos. Nós sofremos um processo de desmonte, nem centro de estudos mais nós temos. A gente publicava livros, porque nós temos grandes talentos, é verdade. Aí o que nós estamos fazendo? Nós começamos a tentar sensibilizar o administrador através de eventos assim. O evento passado, que está na internet, nós começamos a falar da importância das ferramentas tecnológicas. Aumente a arrecadação, porque é a linguagem que o gestor vai compreender. Porque ele vai entender que, se ele tiver uma eficiência na gestão dos créditos tributários, eu não vou gastar o mesmo tempo com 200, com 20 milhões. E nós, procuradores, quando chega na nossa fila, nós não temos nenhuma ferramenta tecnológica. A capital do Espírito Santo não tem nenhuma ferramenta tecnológica que ajude os procuradores no gerenciamento desses milhares de processos que o senhor tem na sua vara. E aí um procurador recebe o prazo numa lista lá, um que é R$200 e outro que são 30 milhões, sem ele saber qual é o prioritário. Então, quando eu vou trabalhar as ferramentas tecnológicas, eu vou otimizar o trabalho, eu vou reunir os mesmos temas, vou reunir as mesmas teses, ferramentas que hoje o judiciário já está começando a ter. Então, eu fico muito triste, porque nós vemos procuradores querendo fazer melhor. Muitas vezes a gente orienta o gestor, não faça isso, mas nosso papel é opinativo. Nós não temos o poder de decidir. E no meio disso tudo, que foi uma das palestras que a gente teve aqui, tem o órgão controlador que quer simplesmente propor ação de improbidade em algo que ele eventualmente não concorde. Então, se você faz uma tese jurídica inovadora para viabilizar a desjudicialização, o atendimento do verdadeiro interesse público, você é punido. E aí, os órgãos controladores, porque hoje em dia é uma caça às bruxas e a gente tem a mídia que destrói reputações. Qualquer coisa diferente do feijão com arroz, você está se arriscando por um gestor que não vai reconhecer o teu trabalho, para um órgão de controle que pode destruir tua vida. Então, nós estamos precisando disso, de mais proximidade, de conversar e entendermos as inquietações do outro, porque todos nós queremos construir um Brasil melhor. E nós estamos tentando trabalhar esse fortalecimento da advocacia pública municipal, porque nós estamos em todos os lugares do Brasil. Os procuradores municipais podem, se a gente conseguir isso que ele deseja, que eu também desejo, participar efetivamente da elaboração das políticas públicas, ajudar a discutir o orçamento, porque nós estamos... o próprio plano diretor urbano diz que as deliberações têm que estar previstas no orçamento. Nunca estão, e ninguém nunca pergunta para a Procuradoria na hora de fazer a elaboração de orçamento. As normas, o gestor, ele é servo da Constituição, e a Constituição disse quais são as prioridades. Nós não sabemos. Muitas vezes a gente tem que fazer defesa judicial dizendo não tem dinheiro, e chega no final do ano o prefeito fala que sobrou. É complicado.
Então, e muitas vezes, às vezes o juiz quer ajudar e ele trabalha na microjustiça, e quando eu junto várias microjustiças, eu atrapalho a própria política. Então, nós estamos tentando ajudar esse país a melhorar, e eu agradeço imensamente o carinho da presença de todos vocês, porque a gente vai conseguir fazer isso com maior proximidade, com maior diálogo, porque queremos a mesma coisa. E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. E o ministro...